Amados em Cristo, hoje, Sexta-feira Santa, convido-os a refletirmos sobre o servo sofredor, isto é, sobre o sofrimento de Cristo em nosso lugar e o morrer por nós. Isto a partir, então, da profecia de Isaías, no capítulo 52 até o capítulo 53, dos versículos, então, 13 do capítulo 52 e depois o capítulo 53, que diz: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado, e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante de seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa das transgressões do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores
intercedeu. Eis o texto. Parece que foi escrito vendo os sofrimentos de Cristo que lembramos hoje. E dentro disso, amados, quero refletir um pouco sobre o termo servo, que relacionado ao pensamento semítico, traz a ideia de servir com submissão e obediência, expressando uma relação entre um superior e um submisso, indo da simples escravidão a uma submissão amorosa e voluntária. No contexto bíblico, o título servo é mais significante, pois todas as pessoas as quais Deus escolheu, vocacionou, separou para uma missão específica, enfim, como a nós hoje, desde os patriarcas, juízes, profetas e reis, são identificados como sendo servos do Senhor. E com muito mais precisão, este termo se aplica ao Messias, a Jesus Cristo, nosso Salvador. O Calvário, isto é, o sofrimento e morte de Jesus, jamais foi um acidente de percurso, mas a conclusão do plano salvífico de Deus por meio de Jesus Cristo, o servo do Senhor, como tão bem interpretou Pedro em seu primeiro sermão após o Pentecostes. Amados, o texto de Isaías, que em forma de cântico apresenta o servo sofredor, traz um conjunto de estrofes que revelam a mensagem maravilhosa da graça salvadora de Deus, e quase sua totalidade é utilizada pelos evangelistas nas suas respectivas narrativas a respeito da paixão de Cristo. Na medida em que ouvimos com atenção os poemas, surge a figura clara de uma pessoa, desenvolve-se uma crescente e cada vez mais nítida transição entre a nação e uma pessoa que virá a ser tanto uma vítima inocente quanto substitutiva. É Jesus Cristo, assumindo para si o castigo que estava sobre a humanidade, sobre nós, em seu sofrimento e morte vicária em nosso lugar. Ele, todavia, é distinto tanto do próprio profeta quanto da figura coletiva personificada como o povo de Judá, povo de Israel. Ele é Deus e homem. Jesus inicia seu ministério público recebendo sua autenticação divina no batismo. Ismo: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Sua vinda objetivava amenizar o sofrimento do povo preso em seus pecados e culpa. Vem trazer a eles a mensagem de esperança e salvação, o reino de Deus, o reino dos céus. E porque em seu ministério e na sua pregação afrontava o status religioso vigente, ele passa a ser rejeitado e perseguido, de maneira que se concentra no ensino aos seus discípulos. Quando da última viagem a Jerusalém, após uma declaração enfática de Pedro sobre ele, dizendo ser o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus deixa claro aos discípulos o que estava por acontecer, fatos que iriam culminar com sua morte e ressurreição.
A vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo é o cumprimento claro das profecias que por séculos foram proclamadas aos ouvidos do povo de Deus e a todas as pessoas que por diferentes razões foram alcançadas por esta mensagem de esperança e salvação. Mas, muito mais do que isso, o seu sacrifício vicário e expiatório não ficou restrito aos pecados de Israel e Judá, mas para todas as pessoas em todos os tempos. Um amor sem igual, um amor consumado em sua obra redentora. Por isso, quando na cruz, Jesus, vendo que havia completado o seu sofrimento vicário, isto é, em nosso lugar, antes de morrer, exclamou: está consumado. Foi por você, amado, amada de Cristo. Foi por mim, foi por nós. Jesus nos ama. Vamos cantar. De outra
Amém.